Segundo livro de Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 3 em diante, para a nossa meditação nesse momento especial que Deus tem para nós, para falar com a gente. Todos acharam? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência. Verso 4: e desviando o ouvido da verdade e voltando às fábulas. Verso 5: mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Glória a Deus. Levante a sua mão para o alto, a sua Bíblia. Fala assim: Senhor Jesus, fala que teus servos ouvem. Pode sentar e bater as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu peço que você preste bastante atenção nessa mensagem, que é uma mensagem muito de reflexão para a nossa vida. Nós vemos o apóstolo Paulo estando na sua reta final da vida. Só que ele tinha um filho amado chamado Timóteo. E Timóteo, ele era muito íntimo de Paulo também. E Paulo tinha um amor muito grande por ele. Então, nesses momentos finais da vida do apóstolo Paulo, ele vai se preocupar, com Timóteo. E o interessante é que Paulo não estava preocupado com a sua prisão, mas ele estava preso, mas preocupado com Timóteo, que estava pastoreando a igreja. Mas ele estava preocupado com o andamento quando ele partisse da igreja. Então, Paulo, ele vai ser muito utilizado pelo Espírito Santo para falar para Timóteo, dizendo: Timóteo, eu vou partir, tu vai receber esta carta. Então, nessa carta que tu vai receber, eu estou te dando aqui o que Deus, ele ministrou na minha vida, no meu coração. Ele estava falando acerca da preocupação com o futuro da igreja, que é o nosso futuro hoje. É o futuro de cada um que nós estamos vendo acontecer dentro das igrejas. O apóstolo Paulo, ele traz esta mensagem profética, que nestes finais dos tempos, muitas pessoas frequentarão a igreja, mas não aceitarão ser confrontadas pela verdade. O problema dos nossos últimos dias não é a ausência da palavra. Em outras palavras, não é, Paulo aqui não está dizendo: olha, nos últimos dias não vão pregar a verdade. Não. Olha o que ele está dizendo. Verso 3: porque virá tempo em que não suportarão. Ele não está dizendo, Paulo não está dizendo: olha, vai chegar um tempo que não vão pregar a verdade. Não, ele está dizendo: vai chegar um tempo que a verdade vai ser pregada, mas não vai ser aceita. E nós estamos vivendo este tempo. Então, o que Paulo está tratando aqui com esta igreja, não está tratando, dizendo assim: olha, muitos vão pregar um falso evangelho. Ele está pregando para Timóteo, dizendo: Timóteo, neste tempo difícil aí, muitos, eles vão rejeitar a verdade. Eles não vão permitir ser confrontado pela verdade. Eles não vão permitir que a palavra da verdade venha sobre a sua vida.
Em outras palavras, nesses últimos dias, não vai ser a ausência da palavra, mas vai ser a rejeição dela. Eu quero falar aqui alguns pontos. Primeiro, nas igrejas é apenas 15 minutos de pregação. Estão dando mais oportunidade para louvores. Porque, entre aspas, eu vejo muitas pessoas colocando em seus status, postando em redes sociais, olha, este louvor falou comigo, mas é difícil você falar assim, essa palavra falou comigo. Substituíram a palavra pelos louvores. E esses louvores, a maioria deles são de autoajuda. Em outras palavras, esses louvores são egocêntricos, onde o homem está na frente, o homem está no meio do louvor. Por quê, pastor? O louvor é para o homem. Eu vou te levantar, eu vou te erguer, eu vou fazer isso contigo, eu vou fazer isso contigo. E é só assim esses louvores. Quem é que não gosta de uma palavra dessa? Dizendo assim, olha, eu vou te levantar. Quem não gosta de um louvor desse? Existem dois tipos de louvor. O louvor que Deus está no centro e o louvor que Deus não está no centro é o homem. Deus não recebe esses louvores. Deus recebe o louvor que Ele é exaltado, que Ele é glorificado, que Ele é o centro. Então nós vemos, meus irmãos, que nesse tempo que nós estamos vivendo é isso. Se chegar um grupo para cantar, eles dão um jeito de colocar. Mas se o pastor falar, eu tenho que pregar mais meia hora. Meu Deus do céu. Então começa, meus irmãos, pela liderança. Nós que aqui estamos, precisamos, nesses últimos dias, não rejeitar a palavra da verdade. Mas intensificar que era o principal motivo de nós estarmos reunidos dentro desta igreja. É a palavra de Deus. E o que Paulo aqui está dizendo, meus irmãos, nos chama também uma atenção muito grande. Chegaria um tempo que Paulo disse que as pessoas também não teriam paciência. Por quê, pastor? Porque essas pessoas não teriam paciência para ouvir a mensagem sobre o quê, pastor? Sobre arrependimento, sobre santidade, sobre renúncia, sobre obediência, sobre a cruz, sobre o juízo, sobre pecado. Então essas coisas que estão acontecendo, meus irmãos, a gente vê que estas palavras, você pode ver os cultos de doutrina na igreja hoje, muitos não vêm mais, muitos não participam, porque são palavras de confronto. Pelo menos eu prego palavras de confronto, palavras que vai ali causar uma comichão no ouvido. Essas palavras que nós temos que pregar. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão sendo enganadas. Por quê? Porque estão se preparando para ficar aqui na terra. E eu quero te dizer, quem é o verdadeiro cristão, ele mora aqui, ele está aqui passando um período, mas o lugar dele é no céu. Ele está de passagem. Então quem está de passagem... Por exemplo, eu tenho uma casa aqui em Belém, né? Vamos supor que eu vá para o interior, dirigir igreja, ou vou fazer alguma coisa, pego um trabalho. Eu sei que eu não vou, eu sei que eu não moro ali não é meu lugar, né? Então eu vou me identificar ali, vou, quem sabe, me manter ali, mas eu tenho uma casa, eu tenho um lugar. E assim é a nossa vida que estamos vivendo hoje. Muitas pessoas estão se preparando para ficar aqui na terra. E a morada verdadeira do cristão é com Cristo Jesus. É com Jesus.
o tempo que nós estamos, muitas pessoas, meus irmãos, elas vão desejar ouvir aquilo que produz um conforto imediato. Nós vivemos uma geração cheia de facilidades hoje. Nós vivemos uma geração que as mensagens de autoajuda, as mensagens de prosperidade, as mensagens de motivação, as mensagens de autoajuda, muitas das vezes essas mensagens, elas não confrontam o pecado, irmãos. Essas mensagens, elas somente levam o homem a um ego que ele tem. E o que nós estamos aprendendo com isso, irmão? Nós estamos em um tempo difícil. Nós estamos passando em um tempo muito delicado. E que nós, como servos de Deus, muitos estão rejeitando a Deus, porque estão rejeitando a sua palavra. E há uma pergunta surgida, no meio desse sermão para mim e para você. Estamos buscando a palavra que nos confronta ou a palavra que nos agrade? Às vezes nós escutamos tantas coisas. Olha, irmãos, tem uma frase que muitos cristãos falam que é errada. Ah, pastor, eu vou para a igreja. A gente já chega aqui todo quebrado, E eu quero sair daqui, pelo menos, animado, Mas você tem que sair aqui animado com o confronto da verdade. Não é dizer que você vai sair daqui, pastor, por exemplo, na realidade, o que as igrejas estão virando, meus irmãos, é um verdadeiro comércio. Por quê, pastor? Porque as pessoas querem comprar, querem vir, entrar na igreja e querem que nós entreguemos o produto que elas querem. Pastor não é mais. Pastor é um gerente, é um vendedor. Dizendo isso dá certo não, irmãos. O que dá certo é a pregação genuína da palavra de Deus. O que dá certo na igreja, meus irmãos, é a palavra do confronto. Só que muitos de nós queremos estar escutando essas mensagens avivalistas, essas mensagens, receba isso, receba aquilo, Quando você prega a palavra da verdade, até de cima do púlpito você sente, porque é um peso. Sabe por quê? Porque muitos não recebem mais. E nós devemos, meus irmãos, estar neste momento hoje, lutando para que nós viemos estar nos agradando com a palavra do confronto, com a palavra da repreensão. Porque nós não queremos ser encaixados. Verso 3, vou repetir, porque nos virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha, eu posso pegar esse vaso aqui, Eu levanto ele por um tempo, mas tem um tempo que eu não vou conseguir, eu não vou suportar, eu vou ter que botar ele no chão. É isso que está acontecendo com a igreja. As pessoas não estão suportando mais a palavra do confronto. A palavra do confronto está sendo rejeitada dentro das congregações. A maioria dos pregadores que são chamados para pregar em cultos, em igreja, e as pessoas estão preocupadas se ele ora por revelação. Ele não está preocupado se ele não prega a palavra verdadeira. Pastor Dinei está aqui hoje, mas eu já passei por ser despedido de terminar uma campanha. Por quê, pastor? Porque eu não tinha o dom.
Então nós vemos, irmãos, que há uma necessidade hoje de nós mudarmos a nossa mente. Quem manda na igreja é Deus. Então a gente temos que buscar a palavra do confronto. Se Deus está falando hoje, confrontando, é porque nós precisamos. E o problema mais sério, irmãos, de tudo isso, que a Bíblia ela vai nos mencionar, que quando chegar esse tempo, que não suportarão a sã doutrina, essas pessoas vai causar uma comichão nos ouvidos. E através deste incomodamento que a palavra da verdade vai causar, porque muitos dizem, essa palavra aí, ele sabe a minha vida, ou ela sabe, ou o pregador sabe. Mas Jesus sabe também. O Espírito Santo sabe como está a tua vida. E quem usa muitos pregadores é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está falando, é melhor você aceitar e ser confrontado pela palavra. Aí, o que acontece? Eles não suportam a sã doutrina. E o que eles vão fazer, pastor? Eles não suportam o ensinamento. Eles vão pular a cerca. Vão atrás de pregadores, de pastores, que falam o que eles querem. Olha o que vai acontecer. Eles vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Em outras palavras, eles vão pular a cerca e ir atrás de igreja que eles se agradem. Para você saber, hoje tem igrejas de todo tipo de pessoas. Tem igrejas que pregam o evangelho da facilidade, que não precisa você rejeitar o pecado. Então, meus irmãos, nós vemos que nós devemos observar este texto, que a Bíblia ela vai dizer, não é Deus que vai levantar essas pessoas. Não é Deus que vai levantar essas pessoas com essas palavras, não. A Bíblia está sendo bem clara, as pessoas que vão procurar. O que é procurar, pastor? É aqueles que vão bater de porta em porta, atrás de procurar algo, atrás de ver alguma coisa que lhe agrade, procurar, quem sabe, algo que está ali, a qual aquela pessoa procura. Aí ela vai, pula de um, pula de outro, está ali, aquele irmão é mais usado, aquele ali é mais usado, aquele ali é mais usado, eu vou lá com ele. Não, irmão. O que tem que reger a nossa vida é a palavra de Deus. O que tem que reger a vida nossa é a palavra do Senhor. Então as próprias pessoas, elas vão procurar essas pessoas. Aí elas vão procurar, por exemplo, né? Para vocês terem uma ideia. Hoje tem culto que o pastor já não ora mais para levar a palavra. Porque lá já está o tema já, meu Deus. Olha, pastor Ednei, você vai pregar aqui, está aqui, o tema é esse. Prosperidade, meu Deus. Culto da prosperidade. Culto da revelação. Culto da cura divina. Estava dando ceia hoje pela manhã. Eu citei lá, eu vou citar aqui também mais uma vez, muitas campanhas que as pessoas estão fazendo é só em prol terreno. As campanhas do batismo com o Espírito Santo, as campanhas que existiam, né? Eu quero ser um vaso novo, as campanhas que até já fiz aqui, 7 terça-feira, né?
arrependei-vos. Essas campanhas não chamam a multidão. Mas se você chamar hoje aqui, isso, aquilo, outro, campanha da chave da vitória, da vassoura ungida, da folha ungida, né? Do feijão ungido, aí tu vai ver a igreja lotada. Porque as pessoas estão em busca dessas coisas. Mas eu não posso mudar minha mensagem. Eu, pastor Dinei, eu não sei os outros. Eu vou continuar pregando aquilo que Deus que Ele me instruiu. Então, uma das características dos últimos dias, as pessoas querem na verdade, as pessoas querem que a palavra se adapte conforme a sua concupiscência. E aí, meus irmãos, o que é que acontece? Aí elas começam, meus irmãos, quererem adaptar a palavra ao seu estilo de vida. Hoje muitos perguntam quem é o pregador melhor. Quem eu gosto de ouvir. Vocês sabem se você gosta de ouvir. Eu era contra aqueles que às vezes andavam atrás de pastores, né? Mas tem situações, irmão, meu Deus do céu. Essa palavra do confronto, meus irmãos, ela tem que existir na nossa vida. Quem prega a verdade é rejeitado. Nem todo pregador famoso, né? Ele é fielmente ali as Escrituras. O cristão que quando ele é maduro, estou falando aqui maduro não de tempo de igreja, mas da absolvição da palavra. Porque tem muitos cristãos que têm muito tempo na igreja, mas não aprenderam nada. A verdade é essa. Estão em busca dessas coisas que foram pregadas aqui, estão sendo pregadas. Nós vamos ver, meus irmãos, que existem muitas modas, hoje, espirituais, espiritualizando muitas coisas que não seguem a palavra de Deus. E nós precisamos hoje, irmãos, refletir na nossa atenção, o que nós estamos ali querendo verdadeiramente, qual a intenção do nosso coração. O terceiro item que eu quero pregar aqui, meus irmãos, que olha que a Bíblia vai dizer, no verso 4, desviaram o ouvido da verdade e voltaram a fábulas. Mais uma vez, eu vou dizer aqui, a verdade estava sendo pregada, mas as pessoas estavam tapando os ouvidos. Estão tapando os ouvidos para a verdade. E voltando às fábulas. E aqui, meus irmãos, há um ponto que eu preciso tratar hoje, eu preciso entregar aqui na igreja. Ninguém abandona a verdade sem se abraçar com a mentira. Vou repetir. Ninguém abandona a verdade sem se agarrar, sem abraçar a mentira. Porque se eu rejeito a verdade, eu vou me agarrar com a mentira, com o engano. Por isso que tem muitas pessoas enganadas hoje, porque estão existindo muitos falsos profetas. E eles estão rejeitando os verdadeiros homens de Deus e agarrando, se abraçando com os falsos profetas, com os mentirosos. As pessoas, meus irmãos, elas estão, cada dia que se passa, deixando
que a autoridade da Bíblia não faça mais sentido na sua vida. A gente põe culpa no lugar, culpa no pastor, culpa na igreja, culpa nisso, culpa no ministério, eles culpam todo mundo, mas eles não se culpam. Dizendo, eu sou culpado porque eu não tenho ouvido a verdade. O meu ouvido, ele se agrada só das coisas boas. Né? Entre aspas, né? Porque não é coisas boas, é coisas fantasiadas de boa que estão desviando muitas pessoas. As fábulas modernas, meus irmãos, elas estão atingindo as igrejas. Podemos enxergar isso no dia de hoje de diversas formas. Nós vemos o evangelho sem arrependimento. Nós vemos o cristianismo, meus irmãos, sem santificação. A fé sem baseamento, né? A fé é baseada em emoções. Doutrinas criadas para agradar pessoas. E assim está a nossa vida. A influência nas mídias sociais acima da palavra. Pessoas procurando o que querem ouvir. Aí tem gente, pastor, quando aquele pregador falou, até me arrepiei. Né? Mas eles não se arrepiam quando prega a verdade. Dificilmente tu vai ver, eu vou te levantar, isso, aquilo, outro, né? Aí você vai, meu Deus, né? Então, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com tudo isso. Devemos hoje, meus irmãos, olharmos verdadeiramente e imaginarmos a nossa vida e botarmos o nosso foco na verdade, porque a verdade, como está dizendo aqui nesta noite, a verdade ela está sendo pregada, mas a verdade ela está sendo ignorada por muitos cristãos. Não estão suportando mais a palavra da verdade, as igrejas estão ficando vazias. E as igrejas dos movimentos estão aí. Pastor, não venho nessa vigília de oração porque é 3 horas de joelho, eu gosto do batuque. Eu gosto do movimento, eu gosto da mata. Eu gosto de sentir o poder lá no escuro, como já falaram para mim. Pastor, essa vigília na igreja não é boa, não. Pastor, eu gosto da vigília da mata, que lá eu sinto o poder. Eu não sei qual é esse poder no escuro, irmão. Então nós vemos muitas pessoas, meus irmãos, sendo enganadas, se desviando totalmente da verdade. E eu quero dizer para você, acorda, igreja, não vai te deixar de enganar por essas coisas, por esses movimentos falsos. Deus está dizendo para a igreja hoje, para que nós possamos nos aperceber, acautelar para que ninguém vos engane. Vamos continuar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Aleluias! Vamos ter discernimento espiritual do que vem de Deus e que não vem. Ainda que o que vem é de Deus, venha causar uma indignação em nós. Ainda que o que vem é de Deus, venha apertar, venha confrontar nossa vida, irmãos. Mas o que eu fico alegre com a palavra de Deus é que Paulo ele vai falar como estaria o tempo final. Mas ele vai agora fazer o quê, pastor? Paulo ele vai agora falar como nós cristãos devemos ser nos últimos dias. Você pode ver que a partir do versículo 5, ele vai falar alguns pontos. Ele vai falar para Timóteo, ser tu sóbrio. Diga glória a Deus. Paulo ele está falando para Timóteo, em tudo seja sóbrio. Em outras palavras, Timóteo,
Eles podem, mas quem quer morar no céu não pode. Aleluia. Eles podem fazer, mas quem quer morar no céu não pode. Em outras palavras, Paulo disse a Timóteo: tu vai ser sóbrio. Enquanto os muitos estão se desviando, Paulo instrui Timóteo, dizendo: Timóteo, muitos estão se desviando para as mensagens que estão causando resultado na igreja, que estão causando dinheiros nos cofres, que estão causando dinheiros em muitas coisas, que estão causando mídia, mas tu, Timóteo, não pode ficar firme na verdade. Ser sóbrio significa estar disperso, está o quê? Despertado espiritualmente nos últimos dias. A aplicação, meus irmãos, que nós podemos ter sobre esta vida, sobre esta situação, que aquele que está sóbrio, ele não toma decisões pela emoção, ele não acredita em tudo que aparece na internet, ele examina todas as pregações pelas escrituras, ele tem um equilíbrio espiritual, o inimigo trabalha para enganar, por isso que o cristão precisa cultivar o discernimento espiritual na sua vida. Aí fica, meus irmãos, uma pergunta para nós: será que estamos gastando mais o nosso tempo com as opiniões humanas, ou estamos gastando o nosso tempo com a palavra de Deus? Nós temos que gastar o nosso tempo buscando as verdades do Senhor. Nós temos que gastar o nosso tempo se alimentando, porque nós vamos viver um tempo difícil. Se esse tempo que nós estamos vivendo está um tempo difícil, sabe o que nós devemos fazer? Devemos se tornar forte. Forte o quê, pastor? Na palavra de Deus. Por isso que muitos eles vão estar nas opiniões humanas, mas Deus está trazendo essa mensagem para a gente. Paulo está dizendo: Timóteo, em tudo ser sóbrio. Em outras palavras, Paulo agora, com o segundo ponto, ele vai falar: sofre as aflições. Quem é pregador da verdade, ele vai ser odiado nas igrejas. Ele não vai ser bem aceito nos púlpitos. Ele não vai ser bem aceito no ministério em geral, porque ele vai trazer uma mensagem genuína, uma mensagem, quem sabe, que confronta, uma mensagem do verdadeiro caminho. Paulo não promete, meu irmão, sucesso. Paulo ele está falando, olha, não promete facilidade. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, vai ter muitas lutas aí. Vai ter muitas dificuldades. Sofre as aflições. Irmão, o evangelho verdadeiro nunca é um caminho confortável. Sempre vai ter as perseguições, os confrontos. Dentro desta mensagem, Paulo está dizendo a Timóteo: tu vai ter que te fortalecer para te poder estar firme. Tu precisa, Timóteo, estar firme. Quando, meus irmãos, as orações demoram a ser respondidas, temos que estar firme. Quando surgem as perseguições, temos que estar firme. Quando surgem aquelas pessoas que não vão suportar a mensagem anunciada, temos que estar firme. Quando somos criticados por causa da nossa fé, temos que estar firme. Sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. A maturidade cristã, ela se revela quando tudo está ruim. Não é quando você está recebendo abraço, quando você está recebendo aplauso, né? Quando alguém diz assim, o Senhor é uma bênção, você é uma bênção, né? Tá uma bênção. Não, isso aí não é maturidade. A maturidade espiritual, ela aparece quando tudo está difícil.
Tudo está difícil. Irmão, quem abandona a verdade nunca aprendeu a confiar em Deus. Temos que confiar no Senhor. O terceiro ponto que Paulo vai falar para Timóteo: Timóteo, vai acontecer todas essas coisas. Tu vai ter que ser sóbrio em tudo. Tu vai ter que sofrer as aflições. Mas ele vai dar aqui um ponto. Continua fazendo a obra de um evangelista. Porque ser pastor quando tudo está bom é fácil. Estar na frente de um trabalho quando tudo está bem é fácil. Mas Paulo está abrindo a verdade ali para Timóteo. Dizendo: tu vai sofrer, tu vai ter que ser sóbrio. E tu não vai poder abandonar aquilo que Deus te entregou. Irmão, nos últimos dias nós vemos muitas pessoas defendendo o errado. Mas nós que somos cristãos devemos defender a verdade. Aonde for, defender a verdade. Ainda que for no nosso colégio, nas faculdades, devemos compartilhar o Evangelho. Devemos fazer a obra que foi nos concedida, irmãos. Nós que aqui estamos devemos hoje olhar para nós e dizermos assim: eu preciso cumprir o meu propósito. Todos que aqui estão têm um propósito por Deus. Você não veio nesta terra em vão. E esse propósito espiritual ele deve ser cumprido. Em outras palavras, ele tem uma linha de chegada. Você não pode abandonar no meio do caminho. Paulo está dizendo para Timóteo: tu vai ter que chegar na linha de chegada. Paulo já não estava preocupado com ele, estava preocupado com Timóteo, porque Paulo já sabia como estava a vida dele. Muitos estão discutindo hoje vários assuntos aí. Muitas coisas. Aí fica uma pergunta hoje aqui para nós. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Que Deus tem esse chamado para nós também, todos, anunciar o Evangelho. Devemos não parar no meio do caminho, irmãos. Muitos começam, poucos terminam. Dentre esses poucos, nós temos que estar no meio. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Em outras palavras, ou poucos que vão chegar. Muitos se animam, como diz aquela parábola das sementes, do semeador. Só uma que deu certo. Às vezes até as pessoas, muitos se animam, mas poucos permanecem. Muitas pessoas fazem promessa, poucos cumprem. Deus procura servos constantes. Você já parou para imaginar que você tem um ministério a ser zelado? Quando estou falando ministério, não estou falando de denominação, estou falando do ministério pessoal. Deus te chamou para algo.
Deus te chamou para uma função na igreja, no corpo da igreja. Eu não estou falando do templo aqui, eu estou falando do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja do Senhor. Nós devemos manter uma vida de oração, manter uma vida de servindo a Deus, ainda que sem reconhecimento. Continuamos quando estamos cansados, vamos continuar ainda assim pregando a verdade. Então, meus irmãos, concluindo esta mensagem, nós vimos aqui que nos últimos dias é marcado por rejeição da verdade. Nos últimos dias, os falsos ensinos vão estar dentro das igrejas. Nos últimos dias, os enganos espirituais vão estar também nos cercando. Pessoas também, a maioria, vão ser guiadas por desejos próprios. Mas Deus deixa uma direção clara para a igreja. Ser sóbrio, sofrer as aflições, fazer a obra que foi nos concedida, cumprir o ministério até o fim. A diferença daquele que permanece, que cai, não está no tamanho da luta. Ah, pastor, mas aquele a luta vem maior, não. Está na profundidade que nós temos com Deus. Se tu é profundo com Deus, tu não vai cair. As pessoas vão querer, o inimigo vai querer que tu caia, mas você não vai cair. E aí fica uma pergunta: qual é a tua profundidade com Deus? Enquanto muitos estão deixando o verdadeiro evangelho, Deus está procurando alguém que possa pregar a verdade. Alguém que possa confrontar a igreja. Os últimos dias, meus irmãos, vão ser difíceis. E nós temos que olhar para tudo isso que está acontecendo e saber que nós estamos nos últimos dias. Eu sempre digo, meus irmãos, muitos dos nossos sonhos vão ficar aqui. Quando Cristo voltar, Ele nos encontrará firme na verdade. Então nós devemos estar firmes. A Bíblia diz em Mateus 24, 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Os últimos dias da igreja vão ser assim. Não espere facilidade. O próprio Paulo, em um capítulo anterior a qual nós lemos, que é o capítulo 3, ele vai dizer bem claro: sabendo disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai, a mãe, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que de Deus, tendo aparência de piedosos, mas negando a eficácia dela. Então, esse é o quadro que nós vamos viver nos últimos dias. Vai ter todas essas características de tipo de pessoas nos últimos dias. Mas nós não podemos olhar para as pessoas. Temos que olhar para Cristo. Não suportarão a verdade.
Não adianta eu estar aqui, meus irmãos, hoje, neste dia, e falando o que eu quero falar, que é mais fácil. Para todo pastor é mais fácil de pregar a facilidade. É mais fácil pregar a facilidade para muitos pastores. Eu não quero passar por luta, não quero passar por isso, perseguições. Mas aquele que é de Deus, ele vai pregar a verdade. Vai pregar o que está escrito na palavra. Vai falar a verdade de Deus, ainda que não sejam aceitos. E vamos permanecer até o final, na verdade. Se você crê, recebe esta mensagem de Deus para a sua vida. A igreja pode bater palma, pode glorificar a Deus.